Bora utilizar IA, então, para nos ajudar e potencializar as nossas análises de dados a partir do Power BI ou qualquer outra ferramenta, plataforma que a gente utilize. A gente tem que entender que essas IAs de mercado, como o Claude, ChatGPT, a gente tem o Gemini, todas, né, que a gente pode utilizar, vai muito do que a gente se sente mais confortável, do que a gente tem ali de acordo para utilizar. Então, o que eu vou focar muito mais é nos prompts inteligentes que a gente precisa fazer para chegar no resultado que a gente precisa. Então aqui a gente vai trabalhar com 3 tipos de prompt. Primeiro eu vou ensinar como que é um prompt, como que a gente faz, como que a gente pergunta de forma eficiente. Depois eu vou trazer 3 chats ali para a gente fazer de forma personalizada, que é um para ajudar nessa análise que a gente já criou, que a gente já tem uma imagem, a gente já tem os gráficos, para ele nos ajudar a ter uma visão melhor do que o que os dados estão nos dizendo. Depois um para nos ajudar, baseado em uma base que a gente recebeu e a gente não entende muito do negócio, quais os principais indicadores que eu posso trabalhar, que eu posso buscar para fazer minha análise. E o terceiro é criar exatamente um prompt que vai me auxiliar nessas medidas DAX dentro do Power BI, nessa forma de entregar mais valor através de uma linguagem que pode ser nova para muitos de vocês, beleza? Então a gente vai trabalhar com 3 prompts personalizados para nos ajudar no dia a dia ali a entregar essas análises de forma mais eficiente e de forma mais fidedigna, né? Mostrando o que realmente está acontecendo com o negócio, beleza? Mas antes disso, bora mudar aqui para a tela comigo. O que eu quero mostrar para vocês, pessoal? Lembre-se sempre, o que não se mede não se gerencia. Então, muitas empresas elas têm a necessidade de entender o que está acontecendo. Não existe empresa que não analise os dados. Pode ser que ela não utilize o Power BI, pode ser que ela não utilize ferramentas que você já está acostumado, mas, por exemplo, o Excel com certeza ela vai ter, o Google Sheets ela com certeza vai ter. Então, é normal que empresas já analisem seus dados. Pode não ser com as ferramentas que a gente conhece, mas não existe uma empresa que ela não analisa. Então, o primeiro ponto aí. É super importante a gente entender que parte de um negócio, ela vem, né, um retorno de negócio, ela vem da análise do que está vendendo, do que a gente tem de estoque, de quantos clientes estão pagantes, de quantos clientes não estão pagando e diversas outras coisas, tá? O que a gente precisa entender aqui nessa aula é sobre prompt. Uma vez que a gente viu que o Copilot dentro do Power BI, se a gente não tem uma conta de estudante, ele vai ser pago, e muitas das empresas elas não querem ter esse custo, o que a gente vai fazer então é aprender a utilizar as gratuitas de mercado ou as que a gente já tem disponibilidade ali, que já está acostumado a utilizar, para fazer prompts melhores. Mas para começar, galera, o que é um prompt, né? Quando a gente fala de prompt, a gente está falando de um comando que a gente manda para a IA, e essa IA ela vai interpretar e ela vai exatamente ali fazer o que a gente pediu em uma ação. Então são instruções que a gente vai enviar para a IA e ela vai devolver uma ação, ela vai direcionar ali para alguma coisa específica. Então, por exemplo, eu posso utilizar uma imagem e perguntar a ela o que ela acha, eu posso fazer uma pergunta específica e ela vai buscar em toda a sua base de conhecimento e vai me retornar algo que aparenta com aquilo que eu perguntei, baseado ali em alguns cálculos estatísticos que ela faz. E basicamente é isso, um prompt. É uma pergunta inteligente, é uma instrução que a gente passa para IA, tá? E aí a gente faz isso utilizando linguagem natural, próprio português ou inglês, da forma que for, a gente vai fazer essa pergunta independente da língua e ela vai nos retornar. E o que a gente precisa bater aqui? Um prompt, galera. Quanto mais a gente vai treinando, melhor a gente vai ficando. É a forma que a gente conversa com a IA para a gente ter um resultado ali melhor, tá? Quantas vezes você já conversou com a IA, você falou que ela alucinou, ela está respondendo tudo errado, você vai lá e abre um chat novo, você vai lá e abre uma caixinha nova para começar a conversa do zero. Muitas das vezes, não é só ela que alucinou. Provavelmente os seus prompts, os seus comandos, as suas instruções, elas não estavam muito claras. E a ideia aqui é que eu te traga um modelo que eu fiz lá na Conk, né, que eu fiz com outros professores, que a gente desenvolveu ali em artigos, não que a gente criou, né, mas que a gente aprendeu a utilizar, foi um dos melhores que a gente já utilizou para o resultado, no final ali da instrução, ele ser o mais assertível possível, beleza? Só para vocês entenderem, a gente vai trabalhar com os 5 fundamentos para criar um prompt inteligente. Primeiro, a gente vai falar do papel. Qual que é o papel que você deseja que a IA desempenhe nesse problema que você quer passar para ela? Depois, então vamos lá, eu tenho um problema e eu preciso que a IA ela me ajude a resolver. Qual que é o papel que ela tem que ser? Ela tem que ser um analista de dados? Ela tem que ser um engenheiro de dados? Ela tem que ser um desenvolvedor? Ela tem que ser, enfim, qual que é o papel dela que vai trazer mais contexto para ela da ação que ela precisa fazer? Então, P vem de papel.
qual que é o papel que a gente precisa atribuir à IA para ela conseguir entender melhor o contexto ali do problema. Depois, qual que é a ação que eu espero que ela faça? Uma vez que eu já defini um papel, por exemplo, ela será uma analista de dados, qual que é a ação? É direcionar para o que eu desejo que ela faça. Então, digamos que o papel dela é ser analista de dados e a ação é identificar as melhorias que eu posso ter nesses visuais aqui que eu estou mandando no print para ela. Então ela vai analisar as imagens e vai me falar o que ela está entendendo, o que ela está interpretando, o que eu posso melhorar no conjunto ali do meu relatório. Então o P vem de papel, o A vem de ação. Qual que é a ação que eu espero dela? Depois, galera, a gente vem com contexto. Uma vez que eu já defini o papel da IA, uma vez que eu já defini qual que é a ação que eu quero que ela tenha em cima daqueles dados, eu quero falar com ela qual que é o contexto. Eu vou trazer para ela o contexto necessário para ela ter mais informações relevantes para me entregar uma resposta melhor. Então, papel, ação, contexto. Depois eu vou colocar a intenção. O que eu espero que ela me entregue no final? Por mais que ela já tenha a ação bem definido, aqui eu estou falando a intenção para direcionar ela ainda mais para a resposta que ela vai me dar. Aqui eu posso falar que eu quero que ela me responda como se ela fosse do corpo executivo de uma empresa. Aqui eu posso falar que eu quero que ela me responda exatamente em formato de bullet points para ficar mais fácil. E, enfim, eu vou colocar a intenção para ela ter ainda mais contexto e ela talvez atender de forma muito mais assertiva às minhas necessidades ali dessa pergunta. E por fim, qual que é o formato? Deixa eu sair aqui, ó. Qual que é o formato, galera? O formato que eu espero que ela me retorne essa mensagem, tá? Então eu tinha falado ali no i que eu poderia pedir para ela me retornar em bullet points, mas na verdade o F que vai ser o formato. Se ela vai me retornar em bullet points, se ela vai me retornar no sheet, se ela vai me retornar no PDF. Aqui eu vou colocar o formato. Então vamos lá. Papel. Qual que é o papel que eu vou dar para a IA? Qual que é a ação que eu quero que ela desempenhe? Qual que é o contexto desse problema em específico? Qual que é a intenção? Ou seja, o que eu espero que ela me direcione? O que eu espero receber com aquelas respostas que ela vai me fornecer? E o formato que eu quero receber essas respostas. Combinado? Vamos para a prática? Vamos ver como que isso funciona? Só para vocês entenderem, ó. Vamos pegar aquela imagem que a gente teve, aquela imagem que a gente gerou da nossa análise de dados, análise de vendas, e vamos criar um prompt baseado no PASIF. Por que PASIF, Iago? PASIF. Papel, ação, contexto, intenção e formato. PASIF, beleza? Vamos lá. Análise baseada em imagem, ou seja, esse prompt ele vai me ajudar a ter melhor análise uma vez que eu envie uma imagem exatamente para IA, beleza? Aqui eu vou utilizar o ChatGPT, versão gratuita, vocês vão ver que vai funcionar muito bem. Qual que é o papel dele então? O papel dele é, seja um analista de dados visual. Qual que é a ação? Interprete a imagem do relatório. Simples assim, galera. Qual que é o contexto? Vou te enviar uma imagem de um dashboard ou gráfico. Qual que é a intenção? Quero que você me ajude a identificar padrões, anomalias ou oportunidade de melhorias nos dados apresentados. E o formato? Traga uma análise textual com insights objetivos e, se possível, sugestões de análises complementares. Isso daqui, galera, eu peguei o PASIF, papel, ação, contexto, intenção e formato, e já coloquei tudo que eu preciso para ele me ajudar baseado a uma imagem que eu vou fornecer para ele. Não precisa ser só esse gráfico, não. Qualquer dashboard que você receber, você pode tirar o print e mandar para a IA e ela vai te ajudar trazendo a interpretação dela para complementar a sua, beleza? Então olha que legal. Como que ficaria o prompt então, Iago? O prompt ficaria assim. Você é um analista de dados visual. Analise a imagem que estou te enviando agora. Quero que interprete os gráficos e indicadores presentes, identifique possíveis padrões, alertas e oportunidades e me traga insights relevantes sobre os dados. Me mostre também o que poderia ser melhor visualizado ou complementado. Traga a resposta em formato de texto estruturado por tópicos. Legal. Como que a gente faz isso, Iago? Vamos lá. Eu vou copiar esse prompt aqui, tá? Vocês já estão acesso do material, né? Todo o material das aulas. Então eu vou copiar esse prompt e vou, galera, ó. Eu utilizo o ChatGPT. Poderia ser o Gemini, poderia ser o Claude, poderia ser qualquer outros, tá? Então eu vou vir aqui, ó, no GPT, beleza? Tem o meu GPT aqui. Então aqui, ó, esse aqui é o ChatGPT. A gente tem aqui quais são as opções que a gente tem, quais são as linguagens, né? Quais são os modelos do chat que a gente pode utilizar. E aí, ó, eu pago o ChatGPT, mas a conta gratuita funcionaria também. Vocês não teriam acesso a todos esses chats, né? Porém, já conseguiriam um resultado bem legal. Vou jogar ela aqui, ó. Você é um analista de dados visual.
Analise a imagem que eu estou te enviando agora. Quero que interprete os gráficos e indicadores presentes. Identifique possíveis padrões, alertas ou oportunidades e me traga insights relevantes sobre os dados. É o mesmo prompt que a gente estava utilizando lá. Vou enviar isso daqui para ele. Claro, por favor, me envie a imagem do relatório. Vou lá no Power BI, vou tirar aquele print e vou exatamente colocar aqui esse print que eu tirei do relatório nosso no Power BI. Pessoal, ó, ela tá pegando ali o print e ela tá fazendo algumas observações, tá? Então vejamos o geral dos indicadores, perfeito. Faturamento por tipo de pagamento, faturamento por produto. Aqui ela descreveu todos os gráficos até para ela entender melhor ali a imagem, tá? Distribuição por número de parcelas, enfim. Oportunidades e ações recomendadas. Produto A, reavaliar a estratégia, possui maior volume, mas menor receita. Avaliar aumento de ticket ou upsell, ou seja, fazer uma venda posterior ao produto A. Produto C, apostar em campanhas com foco nesse produto, alto valor agregado. Parcelamento, mantém a opção de 12 vezes e reforçar argumento de valor de venda à vista. Ou seja, quem pagar à vista, por boleto, vai ter um desconto. Para a gente conseguir o quê? Adiantar esse fluxo de caixa. Ou melhorar o fluxo de caixa, né? Quanto mais rápido a gente recebe, melhor é para a empresa. Queda de 2020. Investigar causas. Caso a base de clientes tenha se mantido, talvez o problema esteja no engajamento ou na conversão. E as promoções. Considerar campanhas personalizadas para quem compra à vista versus quem compra parcelado. E aí, galera, tem melhorias de visualização. Ele pode ajudar com grandes outras dicas para a gente melhorar ainda mais aquele visual. Não só Power BI, né? Aqui a gente fez um prompt, então lembra, esse prompt que a gente criou é para a gente ter ali um analista sênior nos ajudando, baseado numa imagem que ele vai receber. Qualquer imagem que eu enviar para ela, galera, esse chat ele fica personalizado para me ajudar nisso, beleza? O que é legal aqui, pessoal? Não só essas ajudas que ele nos traz, que agora a gente pode conversar com ele baseado exatamente no quê? Baseado no negócio em todo. Por exemplo, quais outros visuais eu poderia criar? Poderia perguntar aqui, ó, quais outras visões eu poderia criar? E aí, ó, beleza. Clientes novos versus recorrentes, análise de cohortes, lifetime value, visões comportamentais, jornada de compra, análise por canal de venda, origem do cliente. É claro que aqui ele não sabe os dados que a gente tem, mas uma das coisas que a gente vai fazer é fazer um prompt para quando a gente colocar um cabeçalho, né, as colunas que a gente tem acesso, ele conseguir nos ajudar a fazer isso, tá? Ó, recebimento por competência versus caixa, custo de produtos vendidos, enfim. Ele vai nos dar várias ajudas, mas, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, vamos pegar aquele nosso arquivo lá, tá? Vou vir aqui, vou abrir a base da aula aqui do Excel. Percebe o seguinte, galera, eu nunca vou pegar uma base de uma empresa e jogar no ChatGPT. Isso dá justa causa, dá um dor de cabeça, porque a gente não sabe o que aquele chat vai fazer com aquelas informações. E tem muita informação que ela é confidencial. Então, se alguém descobre que aqueles dados foram vazados, isso pode dar um problemaço para a empresa. Então, o que a gente faz? A gente copia só o cabeçalho e eu vou falar com ele assim, ó. Eu só tenho essas informações. 2 pontos. E vou colocar aqui o cabeçalho. Olha que legal. Baseado nessas informações aqui, ele vai me falar o que eu posso trazer. Faturamento total, quantidade de vendas, beleza, visão por produto. Faturamento por produto a gente já fez, volume de vendas por produto também. Ticket médio por produto a gente não fez. Volume de produtos mais vendidos, isso aqui a gente também não fez. Visão por tipo de pagamento, faturamento por tipo de pagamento, distribuição percentual dos pagamentos, comparativo de ticket médio entre boleto e cartão. Aqui, galera, ele vai trazer diversas possibilidades para a gente, tá? Então, análise de parcelamento, análises atemporais. Então, aqui, o que ele traz para a gente? Baseado numa coluna, ele vai trazer para a gente qual que são os novos visuais que a gente pode ter, que a gente pode fazer. Então, ele vai nos auxiliar. Mas lembre-se, esse prompt que a gente fez, ele foi específico para o quê? Através de uma imagem, ele conseguia interpretar e me ajudar a melhorar a minha própria interpretação em cima daquela base de dados. Combinado? Então, por hoje, né, por essa aula aqui, a gente fica só com esse prompt. Lembrando que, galera, o que é importante? Papel, ação, contexto, intenção e formato. Sempre que a gente passa todas essas informações para o nosso chat, ele vai conseguir, de fato, entender melhor o contexto e ele vai
e entregar ali uma resposta muito mais assertiva para a gente. Agora, ponto importante aqui, tá? Eu vou pegar uma outra IA, vamos pegar a Cloud aqui, eu não pago a Cloud, tá? Só para vocês verem que, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer o login aqui com a Cloud, beleza, beleza, beleza. Ó, vamos pegar aqui, esse aqui era um código que eu tava rodando, beleza? Vamos pegar a Cloud aqui, ó. Eu não pago, essa aqui é a versão gratuita, tá? Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar o mesmo prompt aqui, ó. Eu poderia passar nesse mesmo prompt, ó, as colunas que tenho na base são, e aí eu vou passar aquelas mesmas colunas já de uma vez. Vou copiar aqui, ó, o cabeçalho, vou jogar para lá. Joguei. Ela falou que não veio nenhuma coluna anexada, mas ela já me dá um tantão de ideias aqui. Por quê que ela não viu nenhuma imagem anexada? Eu não tirei o print, né? Vou tirar o print e agora eu vou mandar para ela. Mandei a imagem para ela. E aí, ó, agora ela vai analisar tudo. Primeiro ela vai fazer a leitura de todos os gráficos, tá? Então aqui, ó, ela tá lendo todas as informações, trazendo exatamente o que ela tá lendo. E provavelmente posterior ela vai trazer as oportunidades. Olha lá, ó. Oportunidades. Concentração de pagamentos à vista é positiva para fluxo de caixa. Parcelamento em 10 vezes sugere que produtos de valor médio e alto. Avaliar-se limite de 17 parcelas está adequado ao público. Aqui a gente tem o quê? Até 12 parcelas, mas aqui ela já deu uma viajada de acordo com a imagem, mas pode ser que a imagem também não está clara, né? Vamos lá. Ações prioritárias. Diversificar formas de pagamento, investigar queda de 2020, otimizar mix de produtos, explorar dados geográficos e implementar análise de cohort. Cohort, galera, é uma análise que, baseado nos novos entrantes, a gente acompanha eles ao longo do tempo para saber quantos se mantiveram comprando com a gente. Então, por exemplo, eu fiz uma estratégia ali em janeiro e eu trouxe 100 clientes. Fevereiro, março, abril, maio, ao longo do tempo, esses clientes que compraram pela primeira vez em janeiro, eles continuaram comprando? Então aqui é só para vocês verem que, é claro, quando eu pago um chat, dependendo do qual que eu uso, ele vai ter uma resposta mais completa. Mas os gratuitos, eles não vão deixar de te entregar algo legal, desde que o seu prompt ele esteja mais ajeitado ao que você precisa, beleza?